Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos iniciar a aula de hoje, que é a aula introdutória de Psicologia da Educação. E agora eu convido vocês a irem conhecer o plano de ensino-aprendizagem da disciplina e vou compartilhar a tela com vocês. Só um minutinho. Compartilhada a tela. Tudo bem? Ok. Esse material eu deixei disponibilizado para vocês, assim como o do formato mesmo do plano de ensino, tá? Que tem aula a aula, tudo que eu vou trabalhar, inclusive as páginas. Daqui a pouquinho eu só abro para mostrar, tá? Então, assim, eu faço uma recepção de vocês para a disciplina de Psicologia da Educação, e aqui eu falo que eu vou fazer um paralelo, né? Antes de eu trabalhar a psicologia da educação, eu vou fazer uma prévia sobre o que é a psicologia, quais são as suas principais áreas, né, as suas principais linhas teóricas, e daí nós começamos a afunilar, a especificar dentro da psicologia da educação. E dentro da psicologia da educação, a gente vai trabalhando muito com a questão da interdisciplinariedade. Então, o quanto que a psicologia ela vem para somar, mas não para ser um conhecimento vertical que vem para falar faça isso ou faça aquilo na área da educação. Ela vem para somar, para apontar alguns pontos pertinentes sobre formação de personalidade, sobre fases da vida humana, a questão do desenvolvimento humano, da forma de aquisição de aprendizagem, né? Como que nós aprendemos, como que nós nos desenvolvemos, né? O que acontece com a criança naquela faixa etária, o que acontece com a criança naquela outra. Então, a psicologia da educação, ela vem para somar, para trazer essas contribuições para a área da educação, tá? E aí é essa a grande proposta, para que, ao conhecer um pouco sobre o desenvolvimento do ciclo vital humano e, a partir do momento que a gente sabe como adquire conhecimento, então, desenvolvimento e aprendizagem sendo conhecidos, nós conseguimos, na nossa prática pedagógica, amplificar a forma de desenvolver e aprender dessas crianças que estão sob os nossos cuidados. Ficou claro isso, pessoal? Sim? Eu preciso que vocês me deem um ok. Então, é isso que vai estar dizendo aqui. Só um segundo. Ok. Ai, perdão. As duas Natálias estão presentes. Muito obrigada. Tá? Então, todas estão presentes. Muito obrigada. Então, todo mundo conseguiu entender? A psicologia da educação, ela vem para somar dentro da área da educação, dentro da contribuição pedagógica, para quê? Potencializar o desenvolvimento da criança e a aquisição de conhecimento. Traduzindo, aprendizagem. Guardem sempre. Querem grifar dois pontos importantes da relação entre psicologia e pedagogia? Desenvolvimento mais aprendizagem. Não se esqueçam de colocar que é sempre de uma forma interdisciplinar. Pedagogia não é mais que psicologia, psicologia não é mais que pedagogia. São áreas que dialogam. Lembram de ontem, interface? Então, é para caminhar juntos. Para quê? Para trazer essa melhora no desenvolvimento humano e na aprendizagem humana. Se a gente pode melhorar, por que não? Tá? Então, é essa a proposta. E para que a gente consiga entender as contribuições da psicologia
né? Da psicologia geral e depois da psicologia da educação, né? Para a área da pedagogia, a gente tem um conteúdo programático que a gente vai estar seguindo, ok? E esse conteúdo eu vou estar apresentando logo aqui para vocês, tá? Ah, esqueci de falar dos objetivos, né? Então, o que se propõe essa disciplina? Por que ela é importante para vocês? Ela é importante para vocês? Ela é importante para vocês porque vocês vão saber o que é psicologia, vocês vão entender quais são as diferentes escolas da psicologia e vocês vão conseguir fazer essa correlação das contribuições da psicologia para a área da pedagogia, para a área da educação, tá bom? Eu já dei uma grande dica. Qual é a maior contribuição, ou as duas maiores contribuições mesmo? Desenvolvimento mais aprendizagem. Muito bem. Desenvolvimento e aprendizagem, é isso mesmo. E que tem tudo a ver, né? Se a gente está falando de criança, desenvolvimento é primordial. Eu consigo fazer com que uma criança de 3 anos ela aprenda conceitos lógico-matemáticos? Por quê? Porque a criança não consegue? Ela não tem esse potencial? Todo mundo tem potencial, né? Só que não é da faixa etária dela, né? Que nem você deu a ideia ontem de brincar com os palitinhos de sorvete para brincar de soma, né? Tem que começar da sementinha para depois virar uma árvore. Sim, é isso mesmo. Então, não que ela não tenha potencial, mas ainda ela não tem uma estruturação cognitiva por causa da fase que ela está com 3 anos de existência, então ela não conseguirá fazer algumas assimilações um pouco mais complexificadas. É por isso que em muitos momentos o Piaget vai fazer um teste que a gente usa muito, curiosamente, né, até hoje, e várias pessoas às vezes erram. Se você pegar, por exemplo, e disser para uma criança, né, qual copo ela preferirá, com a bebida que ela escolher, por exemplo, suco de uva. Aí você pega um copo bojudo e baixo e pega um outro copo mais longilíneo e estreito, mais alto. Né? E você põe a mesma medida, é o suco de 200 ml de uva aqui, suco de 200 ml de uva aqui, no copo bojudo e baixinho, no copo longilíneo e estreito. Qual vocês acham que ela prefere? Baixinho. Eu acho que é o longo, porque a quantidade vai ficar mais alta. É o longo. Só que aí que tá. Ela terá a ideia de que a quantidade do copo mais alto tem mais. Ela vai ter essa ilusão. Mas não, tem igual nos dois. O que uma criança que já de 6, 7 anos, quando já tem esse princípio internalizado, ela vai falar, não, tem igual, porque essa quantia de suco aqui e essa aqui são iguais. Só que esse copo, ele é gordinho e esse copo, ele é altinho. Pronto, ela já te respondeu, ela já assimilou esse conhecimento, tá? Então, ela já tem uma estruturação mais complexificada para entender algumas situações de somatória, de subtração, de unidade, de conservação, tá bom? Vocês vão aprender isso com calma. Então, o que acontece, né, de curioso nisso? Isso mostra que esses conhecimentos todos da psicologia vieram a somar para a gente perceber que não, aquela criança ela é potencial. Eu preciso estimulá-la
Não porque ela não vou deixar de estimular, porque ela só vai conseguir entender isso com 6, 7 anos. Eu tenho que estimular ela agora, a partir dos 3, para que ela vá se potencializando, para que um pouquinho mais adiante ela aprenda com maior facilidade ainda. Ela tem essa estimulação agora para que ela tenha maior potencial para aprender, sempre. Esse é o propósito. E sim, o interessante é a gente observar, não que ela não tenha potencial, corretíssimo, mas ela ainda não vai conseguir assimilar porque ela não está numa faixa etária que permite esse tipo de complexificação de raciocínio. Tudo bem, gente? Deu para entender isso? Cris? Então tá. Então, isso é uma forma de mostrar o quanto que a psicologia da educação, ela vai estar apontando algumas possibilidades de potencializar o desenvolvimento e aprendizagem, respeitando as faixas etárias, mas fazendo com que a gente estimule essa criança sempre, essas crianças sempre, e apostemos sempre no potencial delas, tá? Bom, pessoal, vamos ao conteúdo programático. Então, para que a gente possa entender um pouco de psicologia geral, um pouco da articulação da psicologia da educação e esse diálogo com a pedagogia, o que nós precisamos estudar? Conteúdo programático. Vamos ver qual que é o da disciplina, tá? Breve histórico sobre o pensamento psicológico, que é o que a gente vai estar trabalhando hoje, né? Como que surge essa tal de psicologia. Depois, a questão da psicologia enquanto ciência, quando ela se torna ciência. Vamos também ver a questão da diferença entre senso comum e psicologia científica. Senso comum, eu acho que ela faz isso porque é frescura, ela faz isso porque é besteira. Isso é uma resposta científica ou uma resposta de senso comum? De senso comum. Senso comum. Tá? Às vezes até no dia a dia a gente pode, em algum momento, dar uma resposta assim, mas a gente sabe que é superficializada essa resposta. Então, há uma diferença entre a psicologia do senso comum e a psicologia científica. Vou falar um termo. Tinha uma música que saiu há pouco, agora já não faz tão pouco tempo assim, que era recalque. Olha só, gente. O que é recalque? Olha o exemplo. Psicologia científica e senso comum. O que é recalque? Não vale procurar no Google. Responde agora. Pode falar. Sou invejosa. Pessoa invejosa. Mesmo. Pessoa invejosa. Pessoal, recalque é um mecanismo de defesa do nosso ego que, diante de uma situação difícil ou traumática, a gente tenta esquecer, sabe? Como se a gente pudesse tirar aquilo e esconder dentro da gente mesmo para não lembrar nunca mais. Isso é recalque. Então, uma pessoa recalcada é uma pessoa que tentou tirar aquele trauma, aquela situação adversa, aquilo que foi muito conflituoso e tentou esquecer, tentou apagar. Olha como super a ver. Ó, brincadeira. Eu falei que eu brinco bastante. Brincadeira. Olha um exemplo. O quanto que é interessante a gente verificar as diferenças, né? Porque era muito mais a forma de você falar sua recalcada, seu recalcado. Na verdade, todos somos, porque a gente tenta esquecer as situações difíceis. Mas foi falado de uma forma que, no senso comum, foi se espalhando essa ideia do quê? Inveja. Exatamente, sim. Aí falavam, o pessoal falava da música sem beijinho, não sei, no ombro, não sei, nunca vi inteira, mas eu falava, não, gente, não tem nada a ver com inveja. Não tem a ver com inveja, tá bom? Então, é só uma ilustração para vocês entenderem o quanto que é muito diferencial. E aquilo que eu falei sobre cretinismo e idiotia, hein? Vocês nunca mais, hein?
quer dizer, fala assim, você não presta, você não tem caráter, mas não usem mais esses termos, nem da idiotia, nem do cretinismo, vocês sabem muito bem o que eu estou falando. Eram classificações para dizer de pessoas com déficit intelectivo. A gente não tem o direito de querer falar que uma pessoa não presta, falando de um grupo de pessoas que não tem a questão de um cognitivo, né, tão estruturado. A gente não tem esse direito. Essas pessoas não merecem isso, ok? Todo mundo entendeu, né? Do senso, caiu no senso comum e aí ficou sinônimo de infelizes xingamentos do dia a dia, né? O que você faz para desprestigiar o outro? Você diz que ele não tem raciocínio, que ele não tem intelecto. Isso é muito feio, muito feio. Essas pessoas não merecem, ok? Então, esse é um processo de conscientização que a gente precisa fazer a todo momento, se policiar. Tem coisas bacanas do senso comum, mas tem coisas muito perigosas. Então, a gente vai entendendo tudo isso. O que mais nós vamos ver? O que a psicologia estuda, né? Ela estuda atualmente uma variedade infinita. Tem até psicologia do trânsito, então psicologia do esporte. Ela tem uma amplificação, além da empresarial, além da clínica, além da área da saúde coletiva, saúde mental, a escolar, né, da educação. A gente tem uma gama muito grande da psicologia adentrando várias áreas. A forense, então é bem interessante. Os campos de atuação e alguns métodos de trabalho. A gente vai ver isso bem brevemente, tá? Depois, as principais escolas. Principais não, as primeiras escolas, estruturalismo, funcionalismo e associacionismo. Depois, Gestalt, psicanálise, tá? São duas das mais importantes. E depois a relação entre psicologia e educação. Aí aqui a gente já entra mais especificamente na área da psicologia da educação, tá bom? Aí a gente vai ver o contexto sócio-histórico, que é muito derivado da linha vigotskiana, e depois a gente começa a ver um pouco mais da linha piagetiana, que são dois teóricos, guardem com muito carinho. Dois, na verdade é uma tríade, é o Lev Vygotsky, é o Jean Piaget e Henri Vallon, tá bom? Então, esses três são super importantes, foram da área da psicologia e dialogaram muito com a área da educação. Tá? Tem N outros autores, mas esses vão ser muito renomados e vocês acho que já ouviram falar. Não é possível que vocês não ouviram falar de Piaget, de Vygotsky e Vallon, eu acredito que vocês também já ouviram, nem que for um pouquinho. Não? A professora Johnny deu um livro para a gente ler e eu estava acabando ele hoje e fala desse nome aí, parece russo, sei lá. Vygotsky. Exatamente. É Fala Lev dele de Simoniev Vygotsky. misericórdia. Vocês vão acostumar, vai sair natural. Ó. Vygotsky. Vygotsky. Vygotsky, tá? É, isso aí mesmo. Ela deu para a gente ler e tem algumas citações dele e do Piaget também. Piaget. Piaget, perdão. Piaget. Perfeito. Vocês, ó, a gente vai estar ali muito próximo, porque é da parte de didática, tá? Então, tem tudo a ver com desenvolvimento e, principalmente, no caso da didática, aprendizagem, processos de aprendizagem, tá? Então, como eu estou nesse processo de ensino-aprendizagem, potencializando, né, a aprendizagem significativa dos meus alunos. Perfeito. Então, vamos lá. A pedagogia histórico-crítica a gente situa como a linha piagetiana. E a psicologia sócio-histórica, que está aqui, a gente correlaciona a linha vigotskiana, tá?
Henri Vallon trabalha muito a questão de psicomotricidade, que é uma área que eu adoro, gosto muitíssimo, mas a gente vai abordar posteriormente em psicologia do desenvolvimento, tá bom, pessoal? Que é uma outra disciplina que vocês têm. Então, a gente vai ver aspectos gerais importantes na psicologia da educação para lançar depois estudos aprofundados posteriormente, tudo bem? E eu indico muito esse livro que eu deixei da Ana Mercedes, tá? Depois nós vamos estudar, e essa é a terceira parte, as variáveis psicológicas do ensino-aprendizagem. Olha como são o que a gente chama hoje de habilidades socioemocionais. Já ouviram falar dela? Habilidades socioemocionais? Autoestima, autoconfiança, autodeterminação, resiliência, saber lidar com a frustração, ter criatividade, ter empatia, desenvolver comunicação, potencializar as relações interpessoais. Todas essas são habilidades socioemocionais. Mas a gente vai ver algumas, tá? Autoconhecimento e autoeficácia, tá? Que tem tudo a ver com essa temática para dentro, né, do contexto escolar. E aqui estão as temáticas que vocês vão, com muito carinho, trabalhar sobre a minha orientação, para apresentar, para a gente conversar sobre elas, que são os temas contemporâneos dentro da psicologia da educação, tá? Da educação escolar. A produção da queixa escolar, a questão da indisciplina, violência e bullying escolar, relação entre escola e cultura popular, as habilidades sociais e a emoção em sala de aula. Tá? Claro, eu vou separar e a gente criará 5 seminários aí. Provavelmente, pela turma, uma média de 2 a 3 alunos por seminário, tá? Com estas temáticas. São muito pertinentes até o dia de hoje. Aqui dentro do bullying escolar, a gente insere também o cyberbullying, tá? Que está sendo bastante discutido, bastante trabalhado também nas escolas. Tranquilo por enquanto, pessoal? Sim? Você já está disponível lá para vocês esse material. Estou só explicando e quero que vocês, surgindo dúvidas, né? Surgindo dúvidas, eu vou esclarecendo. Mesmo que não for nessa aula, anotem no caderno para falar. Eu quero tirar as dúvidas. Faz um momento de tirar dúvida, que daí eu já faço no final. Peço para vocês me lembrarem que daí eu tiro as dúvidas de algumas coisas. Não deixem atropelar, tá? Tirem antes as dúvidas. Ainda estou falando baixo? Não. Não? Perfeito. Podem ir me orientando, eu vou sempre observando, tá? Metodologia. Pessoal, como eu falei na aula passada, de ontem, melhor dizendo, eu vou trabalhar com metodologias ativas, onde vocês são as grandes protagonistas do processo de conhecimento de vocês. Claro que eu vou orientar, eu vou apresentar, né, os conteúdos e vocês vão se desdobrando em cima deles. E vocês é que vão fazer as articulações dos pontos importantes, né? Então, essa é a melhor apropriação que vocês podem fazer. Se apropriar desse conhecimento e ver como é que vocês colocam isso em prática. Por que é importante eu saber, Ana Paula, dessa forma de aprendizagem
né, por exemplo, do Piaget, no meu dia a dia enquanto professora. Ora, essa forma vai ser importante que você vai conseguir, né, ir conhecendo sua turma e ver como que você potencializa a aprendizagem deles, sabendo que eles estão nesta faixa etária, na faixa etária do período de alfabetização. Então, eles terão alguns estranhamentos, mas eles vão se apropriando. Então, você vai usar recursos como signos, como símbolos, o